Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bom? Vou dar sequência à nossa jornada bíblica com um tema que eu acho muito interessante, né? São as grandes nações da Bíblia, foi assim que eu coloquei, porque eu acho que ajuda muito a gente entender algumas questões da própria Bíblia, dá um pano de fundo, dá uma contextualizada em tudo que está acontecendo, tanto do Gênesis ao Apocalipse. E assim, é uma coisa muito interessante. Eu já adianto a vocês que eu não vou aprofundar, sabe, os temas, vai ser mais assim, vou citando, passando algumas coisas, porque eu acho muito interessante. Então, a primeira grande nação que eu trago é o Egito, né, que foi a nação que manteve Israel cativa durante mais de 400 anos. E aí eu apresento a nação do Egito como uma grande nação, era uma grande potência na sua época e tinha conquistado ali bastante terra, bastante poder, bastante autoridade, digamos assim, tinha subjugado o povo de Deus. E a gente vê Deus, né, com sua mão forte através da vida de Moisés e todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele para conseguir tirar o povo, para tirar o povo de dentro da nação e debaixo do cativeiro do Egito. E aí depois, claro, ao longo do período histórico da nação de Israel, tem muitas outras nações que eles vão encontrando ao longo do caminho, mas que não se apresentam como grandes superpotências, né? Depois a gente vai ver uma outra superpotência, é a Síria, que era assim um povo que todo mundo ao redor temia muito, porque os assírios eram muito perversos. Eles eram muito maus. E a gente vê a nação tanto de Israel quanto a nação de Judá, lembrando, né, da divisãozinha assim, o reino do sul quanto o reino do norte, temiam o povo da Assíria. A gente vê Jonas, né, temendo, não querendo levar a mensagem para o povo de Nínive, porque Nínive era a capital da Síria, não querendo levar mensagem porque ele sabia, né, de todo o histórico daquele povo, de como eles eram maus, eles costumavam empilhar cabeças com as pessoas que eles matavam. Então aquele povo se redime por um tempo, mas depois a gente vê Naum falando que eles já tinham voltado a fazer tudo de ruim de novo. E a Assíria, ela é muito importante para todo o entendimento nosso acerca da Bíblia, porque é justamente no tempo do povo assírio que a nação de Israel, as 10 tribos, né, que a gente já falou sobre elas acabam meio que se perdendo, porque os assírios, eles subjugaram a nação de Israel, levaram as pessoas que moravam ali, habitavam naquela região de Israel, né, daquelas 10 tribos, levaram as pessoas cativas. E quando eles levaram essas pessoas cativas, eu acho que eu já devo ter falado sobre isso, quando eles levaram essas pessoas cativas, é como se aquela nação de Israel tivesse sido destruída, porque as pessoas que ficaram eram muito poucas e da própria nação mesma, e depois vieram outras pessoas, até gente da própria Síria, que foi habitar naquela região, e aí virou uma grande mistura. Por isso que o povo de Jerusalém, né, o povo do reino do sul, né, de Judá, tinha uma certa resistência ao pessoal de Samaria, muito mais por conta dessa mistura também que foi havendo ali. Então a gente vê a Síria sendo uma potência que acaba chegando assim com tudo, destruindo Israel e tentando inclusive destruir Judá. Só que Deus permitiu que a Babilônia chegasse primeiro. E aí a gente passa para a nossa terceira superpotência, que é a Babilônia. Foi a potência, né, a nação que Deus permitiu que levasse cativo o seu povo lá para a Babilônia. Então, o povo de Judá, daquelas duas tribos que a gente sempre fala, né, Judá e Benjamim, foram levados até a Babilônia, feitos cativos durante 70 anos. E aí eu acho bem interessante, porque a partir desse momento, a gente vê as outras superpotências, assim como a Babilônia, sendo narrada pelo próprio Daniel. Então, só para trazer como referência, a gente vê em Daniel 2. Daniel 2, a gente tem aqui o sonho de Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia. E, tipo assim, ele vê aquela estátua, né, com cabeça de ouro, aqui mesmo fala, né, 2:32, a cabeça da estátua de ouro, que se referia à Babilônia, o peito e os braços de prata, que estava se referindo à Medopécia, o ventre, que é a próxima nação que a gente vai falar, o seu ventre e as suas coxas de cobre, que estava se referindo à Grécia, as pernas de ferro, que estava se referindo a Roma, e os pés, em parte eram ferro e em parte eram barro, que aí é uma coisa para o futuro, é escatológica essa passagem aqui desses pés, e é bem interessante. Então a gente vê Daniel anunciando
que o próprio Nabucodonosor vendo que a nação dele não ia durar muito tempo, né? Assim como outras foram sendo destruídas, subjugadas, digamos assim, a dele também não seria. E aí a gente também, lá no capítulo 7 de Daniel, também ele tem a visão dos 4 animais, que é basicamente a mesma visão, só que com outro, como é que eu posso dizer, com outro simbolismo, né, com outras imagens, com outras figuras. Então são 4 animais grandes. Aí ele vê o primeiro animal como um leão, com asas de águia, que estava se referindo à Babilônia. E foi levantado, cadê? Continuei olhando, o segundo animal era como um urso, qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Então aqui foi a Medopécia. A gente tem ainda o leopardo, que é o outro animal que Daniel vê, que se refere à Grécia. Tinha 4 asas de aves nas suas costas, 4 cabeças, a gente vai ver o que significa isso. E ainda o outro animal que era, cadê? O quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Então o quarto animal era uma visão ainda mais aterradora, né? Que era esse reino aí que também, digamos assim, está por vir. E aí a gente tem ainda outra alusão aqui. Deixa eu ver. Passando um aqui, a gente... Então ele faz essa alusão, o carneiro e o bode, que também fazem uma alusão às 2 nações seguintes, né? Que seria a Medopécia e a Grécia, né? Que aí no 7 ele fala: e vi chegar de perto, carneiro irritasse contra ele, feriu o carneiro, que no caso era a Medopécia, ele quebrou as 2 pontas, Medopécia, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E aí o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, que no caso do bode, que ainda subiu 4 pontas sobre ele, a gente vai falar um pouco. Então assim, a gente viu a Babilônia, no período da Babilônia, Deus revelou isso a Daniel. Depois de 70 anos de cativeiro, a gente vê a chegada da Medopécia com Ciro, né, adiante como grande comandante. Agora Ciro, ele tinha uma ideia digamos assim, de colonização um pouco diferente, porque ele repatriava as nações a qual ele ia vencendo. Então ele permitiu, né, abaixo da vontade de Deus, claro, óbvio, segundo o querer de Deus, permitiu que o povo de Israel, no caso as 2 tribos, lembrando, voltasse para sua nação, e o povo voltou para sua nação. E aí, depois da Medopécia, a gente vê a Grécia surgindo, né, com Alexandre o Grande, querendo conquistar tudo que tinha pela frente. E foi assim, ele traz o leopardo como uma figura, porque os pés foram ligeiros, ele foi muito rápido nessa conquista de uma grande porção de terra. E só que aí, quando a Grécia cai, né, no caso, quando Alexandre ele cai, surgem outros 4 generais que ficam no lugar, né, que dividem as regiões entre eles. Só que aí ele já não tem mais a mesma força que tinha Alexandre o Grande. E nessa não tão grande força, a gente vê Roma surgindo assim como, sabe, aquela que realmente se consolida como a grande nação que domina toda aquela área. Agora eu acho importante a gente lembrar, e importante de citar, que a Grécia, a conquista da Grécia naquela região foi muito interessante, muito importante para a propagação do evangelho, porque quando a Grécia ela chegou com a ideia de tipo assim, não, a gente vai fazer com que tenha uma língua única, eu quero espalhar os costumes de forma que todo mundo conheça, saiba tudo, conhecimento, a pesquisa, o ensino era muito valorizado. E aí o grego ele foi se tornando uma língua ali muito universal, digamos assim, né? E mesmo quando Roma chegou, o grego ainda era uma língua que era bastante falada. Então, por isso que a gente tem a Bíblia do Novo Testamento escrito com grego. E isso foi favorecido porque a Grécia teve esse movimento. E é muito interessante quando a gente pensa nessa questão, sabe? Que a palavra ela conseguiu se difundir mais facilmente porque as pessoas conseguiam falar uma língua em comum. E o próprio Império Romano, sabe? Quando eu vi isso, eu digo, nossa, Jesus, como o Senhor é perfeito. A própria vitória do Império Romano sobre todas aquelas nações foi importante para a propagação do evangelho, porque Roma ela foi se expandindo de uma forma assim que nunca tinha sido feita antes, e essa propagação permitiu que o evangelho também ele fosse alcançando outros lugares, fosse tomando grandes proporções. E então assim é bem interessante ver essas grandes potências. É claro que aqui é só uma pincelada. Jesus ele já nasce no período do Império Romano, então tinha todo um contexto ali de como as coisas funcionavam. Então tem muita coisa que ele fala
de parábolas, de ensinamento, que está muito ligado ao que era ensinado para as pessoas naquela época, entendeu? Quando ele chega dizendo assim, eu sou o verbo, entendeu? Sabe a profundidade que tinha isso para a questão do... que os gregos, eles tinham essa coisa do conhecimento como algo importante, entendeu? Então, ele chega dizendo, eu sou, na verdade. Então, ele tá, sabe, nossa, trazendo elementos da sua própria realidade ali, do seu próprio contexto. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Não vou falar dessa última potência, que no caso seria a sétima potência, porque ela ainda não surgiu, né? Não surgiu, que é a potência escatológica que Daniel vê nos pés de barro, com um pouco de ferro misturado, que é uma outra potência que não deixa de atuar, né? Porque a gente vê o pé de ferro, uma sequência de Roma, mas com um pouco de barro, mas é uma potência que vai ter muita influência no período da volta de Cristo, sabe? No final, assim, nesse processo mesmo escatológico, e eu acho que cabe um vídeo só para falar dessa última potência. Mas foi isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho bem interessante pensar essas coisinhas assim, porque ajuda a gente a enxergar melhor. Deus abençoe vocês e até a próxima.